Olá, paz e graça no coração de vocês. Vamos estudar a Bíblia juntos? Olha, essa semana tem aí o tema Jesus como o mestre dos mestres. E o verso para memorizar está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim: Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como vimos na semana passada, existe um Deus, um Criador. Ele criou todo o universo, mas infelizmente o homem não soube fazer um bom uso do livre-arbítrio a qual Deus deu a ele de presente. E o pecado então entrou no mundo. Sabe, o texto diz assim: das trevas resplandeceu a luz. Das trevas, isso quer dizer o quê? O diabo, ele passou a dominar o mundo. E por isso o mundo passou a ter uma ideia equivocada com relação a Deus. E ideias que existem até hoje, né? Nós vimos semana passada vários conceitos, né, aí, que a humanidade passa a ter, a cosmovisão, né, acerca de Deus e da nossa existência, que acaba aí afetando, né, o caráter de Deus e a pessoa de Deus. Mas sabe, a lição dessa semana vem nos mostrando o seguinte: que Deus não nos deixou à mercê deste mundo aqui de pecado, sem obter um conhecimento acerca de sua pessoa, acerca de sua divindade, acerca do seu caráter. Ele então se revelou através ou por meio da pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele é a revelação pessoal de Deus. Através da pessoa de Jesus, que nós chamamos de uma revelação especial, nós podemos compreender, então, quem é Deus. Tá bem? Por isso o texto, então, deixa claro aí, né? Vou ler novamente a última parte para você. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Que privilégio! Este é o nosso Deus. E realmente, Jesus passou a ser o mestre dos mestres. Ao vir à terra, ele nos deixou aí grandes lições. E a pergunta então é: quais são essas lições? Antes de analisar algumas lições que Jesus deixou, já quero dar a você o convite de Jesus. Ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Já em João capítulo 13, verso 15, verso 17, ele diz assim: assim como vos dei o exemplo, façai vós também. Então, Jesus veio para nos dar grandes lições, a qual nós devemos colocar em prática. E eu aconselho você, quem sabe você já tem aí a coleção, né, o Grande Conflito, e entre eles está este livro, O Libertador. Eu aconselho a você tirar um tempinho para estar lendo, e através deste livro você vai descobrir então aí quem é Jesus, e vai aprender muito acerca de Cristo e também do caráter de Deus. Tá? Tem outros livros, como O Maior Discurso de Cristo, como Jesus tratava as pessoas, tá? Que você possa estar lendo e aprendendo mais acerca de Deus e mudando, né, a sua cosmovisão aí, né, com relação ao nosso Criador. Tá? O primeiro tópico da lição desta semana vem trazendo como título aí, Revelando o Pai. E um texto que nós devemos analisar, que está na nossa lição, é o que está em Hebreus, no capítulo 1, o versículo de 1 a 3. Lá nos diz o seguinte: havendo Deus
desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Que texto! Sabe, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas, nós podemos ver aqui que Deus é um Deus que se comunica. Na realidade, quando se fala sobre educação, que é o tema desse trimestre, né, educação e redenção, não pode haver educação sem comunicação. Deus, ele se comunica. E através dessa comunicação, ele então se revela. Ele se revelou no passado por meio dos profetas, por meio de sonhos e visões reveladas. Os profetas então transmitiam a mensagem, passava aí a revelação de Deus. A Bíblia também, uma forma de você simplificar aí, diz que a Bíblia é a revelação de Deus e a forma como ele trata com o pecado. Mas é interessante, a revelação por meio dos profetas, ela ficou um pouco fragmentada. Apenas por meio da Bíblia, por meio dos profetas, nós tínhamos aí informações com relação a Deus e o caráter de Deus. Mas o texto continua dizendo que nos últimos dias, ele se revelou através do seu Filho, que é a expressão exata de sua glória. Sabe, como eu já disse, Jesus, ele foi a revelação pessoal. E é através de Jesus que nós então podemos ver a glória de Deus. Jesus, ele é a expressão viva do caráter, do amor, da bondade, da misericórdia deste grande Deus que nos criou, que nos mantém e que nos salvou. Este é Jesus. A Bíblia é clara. E você tem na Bíblia 7 textos dizendo que ninguém viu a Deus. Mas em João, no capítulo 1 e o verso 18, traz-nos um texto que diz que, eu vou ler com você, aqui diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Sabe, nós podemos ver Deus por meio da pessoa de Cristo. Esse é Jesus. Jesus, então, é o esplendor da glória e ele veio para revelar o Pai. Por que estou dizendo isso? Porque ao falar de Jesus ao vir a esta terra, uma das perguntas que podemos fazer é: o que Jesus veio fazer aqui na terra? Sempre dizemos aí que Jesus ele veio para resgatar o pecador, ele veio morrer pelo pecador, ele veio para edificar a sua igreja, ele veio para desmascarar o diabo. Sim, isso é verdade. Mas a Bíblia deixa bem claro que o maior propósito que Jesus veio à terra foi então para revelar o verdadeiro caráter do Pai, que havia sido manchado, que estava sendo deturpado, tá, pela humanidade, até mesmo pela igreja da época de Cristo. Os fariseus, os judeus, haviam deturpado a imagem de Deus. E Jesus veio para resgatar esta imagem, a qual estava sendo lançada por terra. Ao continuar falando sobre a revelação de Jesus, aí Jesus revelando o Pai, nós temos aqui em João, já está aberto aqui, no capítulo 1, e o versículo 1 a 3, um texto bem conhecido que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
Interessante, o versículo 1 aqui já mostra para mim a pré-existência de Deus. A pré-existência de Jesus. Jesus, ele sempre existiu. Ele estava com o Pai. O versículo 2 diz, e o Verbo estava no princípio com Deus. Então, ele sempre existiu. E logo em seguida diz assim, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, eu vejo então que Jesus, ele era o agente direto na criação. E segundo, esses três textos unidos mostram para mim a divindade de Jesus. E esse foi o maior objetivo, né? No entanto, esses três versos nós chamamos de o prólogo, né? Aí, a introdução do livro de João, que é uma tese de doutorado de João, posso dizer assim, aí defendendo a divindade de Cristo, de que ele não era apenas o mestre da Galileia, mas ele era o Deus que se fez homem, que deixou o céu, veio à terra para salvar a humanidade. E como ele fez isso? No verso 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Através de Jesus, então, ele se encarnou, ele se fez homem. E através deste meio, porque como Deus era impossível, se viesse na sua divindade, nenhuma pessoa iria existir ao poder vê-lo, né? Mas ele então se fez homem, ele se autolimitou, ele se autocondicionou, se fez homem, para poder então revelar a glória do Pai. E aqui diz que ele é unigênito. Por que unigênito? Unigênito quer dizer único em sua espécie, tá? Isso significa aqui o unigênito. No entanto, usa a palavra monogenês, né? O único de sua espécie, o Deus divino, santo, que se fez homem, que se fez carne, tá? Mas o maior objetivo, ele então veio para revelar o Pai. Isso foi o que Jesus veio fazer. Ele veio para revelar, resgatar essa imagem de Deus, resgatar o caráter de Deus que estava sendo deturpado. E através de Jesus podemos conhecer. Por isso que Jesus ali na última ceia com os discípulos, antes de se pedir, um texto conhecido que está em João capítulo 14 aí, né? E o versículo 9, que diz assim, quem vê a mim vê o Pai. Deixa eu perguntar a você. Aqui nos diz que Felipe disse, mas Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há quanto tempo estou com você, Felipe? E você ainda me pergunta? Tem você conhecido o caráter de Deus por meio de Cristo? Tem você descobrido o caráter de Deus na pessoa do Senhor Jesus? Sabe, é momento de podermos então nos lançar mais aí aos pés do Senhor Jesus, porque uma das lições que ele vem ensinar como mestre dos mestres, ele veio revelar o Pai. Sabe, essa é uma lição de Jesus. E Jesus também veio dizendo para mim que eu e você possamos também revelar o caráter de Deus na nossa forma de viver, na nossa forma de ser. Por isso que eu gosto muito de um texto que está no livro de Atos, no capítulo 11, o verso 26, ali onde diz que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Sabe, você hoje pode revelar a imagem de Jesus e o caráter de Jesus. E ao revelar Jesus, você está revelando Deus o Pai. Em Lucas capítulo 10, verso 16, diz que aquele que rejeita o enviado de Deus está rejeitando Jesus. E ao rejeitar Jesus, está rejeitando o Pai.
Dá para você entender? Jesus veio para revelar o Pai. Essa foi uma das lições que Jesus, então, como mestre dos mestres, nos deixou. O outro tópico da lição diz assim: lendo a mente do mestre dos mestres. O texto para consideração, nós podemos considerar aqui, é o de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8. Lá começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, assumindo então a semelhança de homem. E diz então que ele se humilhou e ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Esse texto é interessante, porque quando se usa aqui a respeito de Jesus na forma de Deus, ele usa a palavra grega morfê, igual. Mas quando se refere a Jesus como servo e na forma de homem, ele usa a palavra homoiomate, semelhante. Então, como Deus, ele era igual a Deus. E como homem, ele apenas se tornou semelhante ao homem. Mas a maior lição que podemos tirar aqui do livro de Filipenses, nessa expressão de Jesus, é a questão da humildade, de renunciar a si próprio. Nós vemos aqui um contraste entre o altruísmo e o egocentrismo. Jesus, ele sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Ser humilde. Se entregar. E falando sendo humilde, esta semana, neste livro que eu acabei de mostrar para você aqui, tá? Aí o Libertador tem um pensamento que diz assim: os que têm uma verdadeira compreensão da vida humilde vivida por Jesus nunca vão achar que os ricos deveriam ter honras superiores aos pobres justos. Jesus, ele veio, ele mostra então que ele renunciou tudo. Meu amigo, aqui está uma lição. Sabe, o apóstolo Paulo aprendeu isto. Então, no capítulo 2, ele diz que Jesus renunciou tudo. Mas quando você vai para o capítulo 3, do versículo 4 a 7, Paulo aprendeu esta lição. E ele diz assim: se alguém tem que se vangloriar aqui, sou eu, que sou judeu de judeu, fariseu de fariseu, vim da tribo de Benjamim, sou israelita, fui circuncidado ao 8º dia. Mas ele diz assim: tudo isso que eu tenho, agora para mim passa a ser um refúgio, como se fosse um lixo, sem valor. Porque a minha função agora é alcançar a Cristo, o conhecimento de Jesus. Paulo aprendeu esta lição, que a qual eu também devo aprender. Renunciar tudo, para alcançar aquilo que é de maior, que é Jesus. Esta é uma lição dada por Cristo. Sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. E eu posso dizer algo para você neste momento. O céu não vê a hora disso acontecer na minha vida. Porque enquanto eu não se esvaziar completamente do eu, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não vem de forma plena. Eu não serei cheio do Espírito Santo. Esta é uma lição. Lendo a mente do mestre dos mestres. Jesus renunciou. Se tornou humilde. Sabe, foi assim que ele alcançou a vitória. A Bíblia deixa claro que foi como um cordeiro. Foi como um cordeiro mudo, silencioso, que ele venceu.
Um cordeiro humilde, simples. E é assim que eu e você também iremos vencer, na humildade, tá? Use o altruísmo, não o egocentrismo. Não seja uma pessoa orgulhosa, seja uma pessoa simples e humilde, e você vai conquistar muitas coisas na vida. O outro tópico está aqui, que diz assim: o mestre dos mestres e a reconciliação. Sabe, você pode ler vários textos na Bíblia, e já tem aqui aberto um, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, e a partir do verso 16, e o verso 17, que diz assim: porquanto se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o mistério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Aconselho também você ler Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz que essa reconciliação foi completa. Por que reconciliação? No livro de Isaías, no capítulo 59, o versículo 2, diz que ao vir o pecado, nós então fomos separados de Deus. Se tornou um abismo. E Jesus então, ele foi uma ponte que uniu então, aí novamente, Criador e criatura, Deus e homem. Quando eu li com você o livro de Filipenses, né, que ele sendo Deus se fez homem, nós temos uma belíssima ideia de que, como Deus, ele trouxe Deus para perto do homem, e se fazendo homem, ele levou o homem para mais perto de Deus. Ele veio para reconciliar. E olha que grande lição que Jesus nos deixou. Hoje, nós vivemos aí, e vemos tantos lares se rompendo, se desfazendo, tantos relacionamentos se desfazendo, pais e filhos, filhos e pais, aí esposo e esposas, quantos lares se dividindo. Sabe, meu amigo, Jesus veio para nos ensinar como resolver as diferenças. Ele, sendo Deus, rico, se fez pobre para nos reconciliar com o Pai. Deixa eu dizer uma coisa a você. Olha bem o que eu vou te dizer. Jesus não veio para restaurar lares. Não. Jesus, ele veio para restaurar pessoas. E quando pessoas são restauradas, lares são restaurados. O próximo tópico diz assim: o mestre dos mestres e a reconciliação. O texto para considerar nessa parte da lição está em 2 Coríntios capítulo 5, e aí o versículo 17 até o 19, que diz assim: porquanto se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Reconciliação. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que diz que o pecado nos fez separação entre nós e Deus. O pecado formou ali um abismo entre nós e o nosso Criador. Mas Jesus, ao vir à terra, ao se fazer homem, ao revelar o caráter do Pai, ele então se fez uma ponte entre esse abismo, unindo então ali Deus e homem, Criador e criatura. Eu acabei de
mencionar para vocês um texto aí de Filipenses, que diz que ele, sendo Deus, se fez homem. É interessante, há um pensamento que diz que, como Deus, ao vir à terra, ele trouxe Deus para mais perto do homem. E como homem, ao subir ao céu, ele então levou o homem para mais perto de Deus. Sabe, o ministério da reconciliação, eu posso ver ele em duas fases, ou duas dimensões. E isso eu posso ver através da cruz. Ali com um desenho da cruz, eu vejo uma reconciliação horizontal e uma reconciliação vertical. Vertical, Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, com o céu. E de uma forma horizontal, ele veio então para reconciliar o mundo todo. Ao falar sobre reconciliação, nos tempos em que vivemos, onde tantos lares estão aí se desfazendo, tantos lares se estão rompendo. Meu amigo, Jesus, ele veio para nos ensinar que devemos resolver as diferenças. Falando acerca de rompimentos, hoje nós podemos ver aí, tantas diferenças entre pais e filhos, filhos e pais, esposo, esposa, quantos lares se desfazendo. Uma das coisas que nós vamos aprender é acerca do perdão. Aprender a perdoar um ao outro. Deixa eu colocar para você um pensamento. Guarde isso no seu coração. Jesus, ele não veio para restaurar lares. Não. Ele não veio para restaurar lares. Estou repetindo para você. Ele veio para restaurar pessoas. E quando essas pessoas se deixam ser restauradas, e aí então os lares são restaurados. E através de vidas transformadas, como o texto aqui diz, que em Cristo tornamos o quê? Novas criaturas. E aí então, tudo vai haver uma reconciliação. Não haverá mais essa diferença entre pais e filhos, filhos e pais, e entre cônjuges. Jesus, ele veio para nos ensinar isso. Tá? Como resolver as diferenças. Que você possa estar aprendendo isso em Cristo Jesus. E o seu lar, a sua família, esteja cada dia mais sólida do que nunca. A última lição, ou o último tópico da lição desta semana, vem como título: Os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Os primeiros discípulos não foram os 12, não foram também os rabinos, os mestres, os fariseus, não foram grandes homens. Mas os primeiros discípulos foi José, foi Maria, foi os pastores que estavam no campo no momento do nascimento de Cristo, foram os magos do Oriente, que aprenderam muito de Jesus. E realmente, no nascimento de Cristo, temos muita coisa a aprender. E uma das coisas que temos a aprender aí do nascimento de Jesus é que, para ser rei, você não precisa estar em um trono. Para ser rei, você não precisa usar uma coroa. Para ser rei, você precisa ser humilde e ser você mesmo. Os pastores, ao chegar ali naquela manjedoura, podiam imaginar, porque os anjos haviam dito: nasceu em Belém o rei dos judeus. Mas agora eles encontraram ali uma criança em uma manjedoura, em um estábulo.
O que será que passou na mente deles? Mas sabe, o Espírito de Deus trabalhou no coração daqueles homens. E eles entenderam que ali estava o Salvador do mundo, eles saíram para anunciar este Salvador. Os magos do Oriente, ao estudar, descobriram então que o tempo havia chegado, a plenitude do tempo, Jesus veio, nascido de mulher. E eles então agora foram para adorar esse Deus que se fez homem. E ao chegar ali, encontraram então um menino na casa com Maria. E eles levaram seus presentes, ouro, incenso e mirra, e o adoraram. Quando se fala de adoração, nós já tratamos isso, né, em algumas lições. Na lição passada falamos sobre adoração. Mas o que é adorar? Será que adorar é o simples fato de chegar à igreja e cantar um hino e dizer glória, aleluia? Será que somente isso é adorar? Sabe, quando eu vejo aqui os magos, eu aprendo o seguinte, que a adoração é uma atitude. Sim, adoração é uma atitude de entregar a Jesus o melhor que nós temos, o melhor do que somos. Isto é a adoração. Esses três presentes também representam o seguinte: ouro era dado a um rei, incenso era dado a um sacerdote, e a mirra era dado a um médico ou a um educador. Adorar quer dizer então reconhecer que Jesus é Rei dos Reis, Ele é o sacerdote dos sacerdotes, Ele é nosso sumo sacerdote, e Ele é o mestre dos mestres e o médico dos médicos. Quer dizer, Ele é tudo para nós. Isso é adoração. Adoração é seguir o exemplo dele. E é por isso que a lição dessa semana diz Jesus, o mestre dos mestres. E eu comecei dizendo para você que ele convida a aprender de mim. E ele diz, assim como dei o exemplo, façais o mesmo. Olha, essa lição não para por aqui. A semana que vem, vamos continuar aprendendo do mestre dos mestres. A lição continua. E nós temos muito ainda que aprender de Jesus. Mas eu quero deixar aí e falar ao seu coração. Seja um discípulo deste Jesus. Continue aprendendo dele. Continue aprendendo. Se nós tirássemos aí a cada dia 10 minutos, e é o que também está neste livro aqui, mais uma vez eu mostro para você. Se nós tirássemos 10 minutos por dia para aprendermos a lição de Jesus, nós seríamos pessoas totalmente diferentes. Que Deus te abençoe. Que essa seja uma realidade na sua vida. Que você possa aprender muito de Cristo Jesus. E a cada dia estar cheio da presença do Espírito Santo, para juntos terminarmos esta obra e em breve poder encontrar com este grande Mestre e Salvador Jesus. Esse é o meu desejo para você. Tá? Que Deus te abençoe e eu aguardo você aqui na próxima semana. Um abraço. Fiquem com Deus.